Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 872 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos quase terminando aqui a Bíblia, quase terminando o livro de Apocalipse, capítulo 22. Hoje vamos no versículo 8, 9, 10 e 11, 4 versículos apenas, como eu falei. Este finalzinho da Bíblia tem coisas muito importantes e vamos estudando elas, nos aprofundando em relação a cada um desses pontos muito importantes que estão aqui nessas últimas palavras de Deus através do manual da vida que é a Bíblia para nós, amém? Então vamos lá, no versículo 8, João continua escrevendo para nós a revelação de Jesus e ele fala assim: eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Olha aí, ouvi e vi. Ele ouviu a mensagem que era para ser escrita e viu também a revelação de todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Olha aí. Ele ficou tão maravilhado com tudo aquilo que ele viu e ouviu que ele caiu de joelhos aos pés do anjo que havia mostrado a ele essas coisas e ia adorá-lo. Olha só que interessante. Mas, versículo 9, mas o anjo me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Olha aí, gente, o próprio João, que já sabia que não era certo fazer isso, se ajoelhar diante de algo ou alguém que não seja Deus, porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos nos prostrando, a gente está dizendo que aquela coisa é superior, que aquela coisa é digna de louvor. Só que quem é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração? Deus. Adore somente a Deus. E eu quero me ater um pouquinho aqui nesse ponto, porque se nós formos analisar a nossa vida, nós como seres humanos naturais, temos a certa tendência de adorar ou idolatrar aquilo que não é Deus, Então, temos de ter muito cuidado com líderes, com pessoas que são instrumentos de Deus, assim como o anjo foi instrumento de Deus na vida de João. E o erro não é nem dele, às vezes. Às vezes, o erro não é nem da pessoa que está sendo instrumento de Deus. Às vezes, o erro é de quem está recebendo a bênção, de quem está recebendo a mensagem, de quem está recebendo algo, porque muitas vezes essa pessoa está ali, uau! Então essa pessoa tem poder, essa pessoa ela tem um dom, e vamos adorar essa pessoa. E foi exatamente isso que Lúcifer quis, ele quis a adoração, Esse anjo provavelmente aprendeu aí com o erro dos outros, com o erro de Lúcifer. Porque se fosse Lúcifer no lugar desse anjo, ele iria aceitar. Ele iria aceitar essa adoração de João. Mas como não era Lúcifer ou os anjos que caíram junto com Lúcifer, ele não poderia aceitar essa adoração, esse ato de adoração de João. Então é muito importante que nós tenhamos esta consciência. Nós só podemos adorar a Deus.
Ah, mas eu estou elogiando. Não, elogiar não tem problema, você elogiar, você reconhecer, você ser grato, né? Mas se ajoelhar, se prostrar, adorar, dizer que essa pessoa é a pessoa mais importante da sua vida, né? Infelizmente, relacionamentos amorosos correm um grande risco nesse sentido, né? Eu já vi pessoas tirando a sua própria vida por causa de um relacionamento, por causa de uma rejeição de um relacionamento, onde colocou a pessoa ali num lugar de Deus na vida dessa pessoa, entendeu? Então, é importante aprendermos com isso aqui que a gente acabou de ler, né? O anjo, ele falou, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Apenas um servo, que tenhamos essa consciência. E eu creio que Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida, você que está escutando agora. Eu creio nisso. Como tem feito através da minha vida, da vida da minha esposa. Mas nunca nós podemos nos achar o poderoso, ou aquele que o dom é nosso, o talento é nosso, o ministério é nosso. Não, é de Deus. E Deus nos confia à medida que nós vamos nos colocando à disposição de Deus para sermos instrumentos dele. Tá certo? Não podemos cometer esse erro e esse pecado, inclusive. Amém? Bom, então vamos continuar aqui. Versículo 10 diz assim: e o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Olha aí, mais uma vez, agora é o anjo falando, né? Porque quando Jesus fala, Jesus fala 3 vezes aqui, né? Fica até meio assim, caramba, é Jesus que está falando? É o anjo que está falando? Nesse caso é o anjo que veio, que mostrou, que trouxe a revelação e tal, mas muitas vezes é o próprio Jesus que fala aqui, né? Nesse mesmo capítulo, Jesus fala, o próprio Jesus fala 3 vezes, ou pelo menos o anjo está trazendo aí o que Jesus fala, né? Talvez possa ser isso também, né? O anjo falando por Jesus, falando, olha, Jesus fala isso, escutem de Jesus, eu venho logo. O anjo trazendo essa mensagem. Como diz aqui, escutem de Jesus, venho logo, felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Então é isso, né? Não faça segredo das palavras proféticas deste livro. São palavras, o quê? Proféticas, que elas mostram algo que vai acontecer. Vai acontecer. E aí ele continuou, o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Está perto. Né? Mais uma vez aí, falando sobre a brevidade de tudo aquilo que vai acontecer. Versículo 11. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Confesso que eu tenho um pouco assim de dificuldade de entender esse quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo, né? Porque nós temos que levar a palavra, e eu creio que existem pessoas que estão vivendo na maldade, mas elas podem realmente encontrar Jesus e se converter, como eu me converti. Mas trazendo assim todo o conhecimento dos princípios da Bíblia que eu tenho aqui, eu creio que ele está se referindo a quem realmente já se decidiu mesmo, né? Infelizmente tem pessoas que já se decidiram e querem
né, conheceram a Deus, se viraram, né, viraram as costas para Deus, como diz Hebreus lá, que essas pessoas que conheceram a Deus e viraram as costas, essas aí, assim, é praticamente impossível delas voltarem para Deus, porque elas fizeram a opção delas, né? Então eu creio que talvez esteja falando aí dessas pessoas, né? E quem é bom, que continue a fazer o bem, né? Não saia desse caminho, porque a importância é de permanecer, como João 15 fala, né? Jesus disse que temos que permanecer, fazendo o bem, né? E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Não entre numa religiosidade, em coisas que são tarefas apenas para você fazer. Nós, como cristãos, temos que realmente ter muito cuidado com essa questão, porque, por exemplo, Bíblia para iniciantes é algo que eu faço, mas ele pode ser algo religioso e pode ser algo maravilhoso, de intimidade com Deus, um momento incrível, né, onde eu estou aqui recebendo a mensagem de Deus, sendo usado como instrumento, né, como é. Mas ele se eu descuidar, como qualquer um de nós que pode descuidar, podemos cair na religiosidade, na armadilha da religiosidade, que é fazer as coisas por obrigação, como um ato religioso, uma tarefa. Então devemos o quê? Continuar a fazer o bem, continuar a ser dedicados a Deus e buscando o quê? Comunhão, intimidade com Ele dia a dia. Amém? Então olha aí, aprendemos algumas coisas importantes nesses 4 versículos, né? Adorar só a Deus, nunca nos prostrarmos a algo ou alguém que não seja Deus, né? Mesmo que seja um anjo. E também buscar conhecer as palavras proféticas deste livro, porque o próprio anjo fala para João revelar essas palavras, para que ele escreva essas palavras, que possamos ler, que possamos nos preparar e que possamos continuar a fazer o bem, continuar a nos dedicar às coisas de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por tanta direção, por tanto carinho, por tanto zelo, por nos capacitar, por nos direcionar, por nos exortar, por nos amar. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz por nós. Obrigado por ser o Verbo que se fez carne. Obrigado por ser o pão da vida, a palavra que nos alimenta. Nós te amamos, te louvamos, Deus, somente a Ti. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração, somente a Ti. Sonda os nossos corações, se há algo que estamos colocando no lugar de Deus, que possamos ser sondados neste momento, que o Senhor possa nos trazer essa consciência, essa revelação e que possamos corrigir isso enquanto há tempo. Muito obrigado, Jesus. Te recebemos, Jesus, e aceitamos a Ti como Senhor e Salvador, único e suficiente das nossas vidas. Amém? Então é isso, amigos. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.